Sempre que se aproximam datas de eleições, seja para o poder federal, estadual, municipal, uma questão é levantada dentro da igreja. Será que é lícito tratarmos de questões políticas em nossos cultos e escola dominical? Será que pastores, presbíteros e diáconos devem falar, pregar e ensinar sobre política e sobre a relação entre o povo de Deus e o Estado? Um ponto importante que nós devemos ter em mente é que a Bíblia fala bastante sobre política e sobre as relações entre o povo de Deus, a igreja e o Estado. No Antigo Testamento, nós temos histórias de reis, rainhas, nós temos a perspectiva de quem está na rua, a perspectiva de quem está no palácio, nós temos reis bons, segundo o coração, ou segundo Davi, o segundo modelo de Davi. Nós temos reis maus que não andavam segundo os caminhos de Davi. Nós temos profetas chamando os reis a obedecer a palavra da aliança. No Novo Testamento nós temos o Império Romano como uma sombra presente sobre tudo que a igreja faz. A gente pode lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, em Romanos 13, dirigindo a igreja, mostrando que, em alguma medida, Deus, a autoridade suprema, ele ordena a autoridade. E é interessante que, ao mesmo tempo que Paulo lembra que toda autoridade é ordenada por Deus, ele já nos dá as dicas ou pistas de qual é a autoridade legítima em Romanos 13. Ele lembra que a autoridade legítima, ela recompensa o bom, protege e pune o mal. E por isso nós pagamos imposto. Nós podemos lembrar de Pedro falando quase palavras similares. Do outro lado, nós lembramos do apóstolo João em Apocalipse 13, fazendo a caricatura de um Estado iníquo, de um Estado que não é legítimo. Então, pastores, presbíteros, diáconos, eles são chamados a pregar e ensinar sobre política, sobre as relações entre o povo de Deus e o Estado, porque toda a Sagrada Escritura fala, em alguma medida, dessas relações. A gente pode lembrar de Jesus pegando uma moeda romana e lembrando que a gente deve dar a Deus o que é de Deus, ao imperador o que é do imperador, ao César o que é de César. Então, nós temos na Escritura um mandato para nós também ensinarmos sobre as relações entre a igreja, o Estado e a questão política. Uma outra questão do outro lado que é importante considerar é que nós vivemos no mundo. Nós estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo. Então, à luz da Sagrada Escritura, nós vamos nos posicionar em relação, por exemplo, à violência, à questão da homossexualidade, aborto, a carga brutal de impostos que nos é imposta a toda a nação. Por causa da revelação de Deus na Sagrada Escritura, nós devemos dar direção política para a igreja, não uma direção partidária, mas uma direção política à luz da Sagrada Escritura. Pensando em como a igreja deve se portar diante da situação que vivemos, Edições Vida Nova lançou esse livro de Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. É um livro curto, são 4 capítulos bem breves, cada capítulo enfocando um tema de formação da nossa relação ou para nos ajudar a nos relacionar com o Estado. Esse livro tem vários usos. Por exemplo, ele pode ser usado em grupos pequenos, numa escola bíblica dominical. Como são capítulos pequenos, por exemplo, pode-se estudar o livro durante um mês na escola dominical, numa classe especial para aqueles que quiserem alguma direção nessa área. Ou, se pastores preferirem, eles podem usar inclusive o livro como uma espécie de estímulo ou guia para 4 sermões sobre como cristãos devem lidar com o Estado e com as questões políticas que estão diante de nós e que nos desafiam. Então, aqueles que desejarem alguma direção, então que adquiram o livro do Wayne Grudem sobre política segundo a Bíblia.